Enfermeira grávida apesar de nunca ter tido relações, exame de DNA revela uma verdade horrível. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Clara sentou-se, atônita, na velha cadeira de madeira do consultório, apertando com força o resultado do ultrassom, como se tivesse medo de que tudo desaparecesse se o soltasse. Senhorita Clara, preciso perguntar novamente. A senhora realmente não sabia que está grávida? A voz do Dr. Morales, um homem de cerca de 50 anos, soou cheia de desconfiança. Clara assentiu com a cabeça, gaguejando, e eu nunca tive relações sexuais, e eu moro sozinha, e não é possível. Morales arqueou as sobrancelhas e empurrou os óculos na direção da ponte do nariz. A senhora está grávida de 10 semanas. Não são 2, nem 3. 10 semanas, Clara. A senhora é enfermeira, sabe o que isso significa? Clara sentiu o coração como se quisesse saltar do peito. Eu não estou mentindo. Eu realmente não entendo o que está acontecendo. A porta se abriu de repente. Uma mulher de cabelos pretos presos em um coque entrou, com uma pilha de prontuários na mão. Era Teresa, outra enfermeira do setor. Clara, está tudo bem. Ouvi o Dr. Morales dizer que você teve uma queda de pressão. Clara se virou, tentando forçar um sorriso torto, sim, e só fiquei um pouco tonta. Morales lançou um olhar para Teresa e pigarreou, Teresa, pode nos dar um momento? Quero falar em particular com a Clara. Teresa olhou para Clara com preocupação nos olhos e assentiu. Sim, doutor. Quando ficaram a sós, Morales se apoiou na mesa, cruzando os braços. Clara, você está colocando todos numa situação complicada. Você sabe disso, não sabe? Clara franziu a testa, eu não entendo, e sou eu quem precisa de uma explicação aqui. Você acha que alguém vai acreditar em você? Grávida de 10 semanas e dizendo que nunca teve relações? Isso soa como uma história absurda. Mas eu realmente não sei de nada. Clara exclamou. Tenho estado cansada, tonta há semanas, sem dormir e achei que fosse anemia ou estresse. Morales deu uma risada seca, então o feto apareceu no seu corpo por milagre? Clara apertou os punhos. Quero saber todas as informações sobre meu estado. Resultados dos exames de sangue, imagens do ultrassom, tudo. Morales falou devagar, você terá. Mas aconselho que fique em silêncio. Não cause alarde. Nosso setor já está sob muita pressão. O que o senhor quer dizer com isso? Clara franziu o senho. Quero dizer, reputação profissional, Clara. Como enfermeira, você sabe o quanto isso é importante. Um escândalo afetaria todo o hospital. E a sua carreira. Ele fez uma pausa. Aconselho que pense bem antes de fazer algo precipitado. Clara ficou paralisada. O senhor está me ameaçando? Não. Estou lhe dando um conselho sincero. Morales saiu da cadeira e foi até a porta. O chefe de departamento Rocha quer falar com você esta tarde. Acho que ele saberá como conversar e de maneira mais sutil do que eu. A porta se fechou. Clara permaneceu sentada, paralisada. Naquela tarde, Clara foi até a sala do chefe de departamento, Álvaro Rocha. O escritório dele ficava no último andar do prédio anexo, tranquilo e isolado. Entre, a voz de Rocha soou do outro lado da porta. Clara empurrou a porta e entrou. Ele estava de costas, olhando pela janela. Olá, doutor Rocha. O senhor me chamou? Ele se virou, com um leve sorriso. Clara. Sente-se, por favor. Clara sentou-se, tentando manter a calma. Você sabe por que eu quis falar com você? Rocha perguntou, com uma voz estranhamente suave. Imagino que seja por causa do que aconteceu de manhã. Rocha assentiu. Sim. As notícias se espalham mais rápido do que eu esperava. Morales me informou. Clara apertou as mãos. Eu quero saber o que está acontecendo. Quero a verdade. Rocha sorriu com desdém. A verdade?
A verdade é que você está grávida, Clara. E, ao que parece, e você não está feliz com isso. Eu nunca tive relações sexuais. Eu não entendo como. Clara, ele interrompeu. Você sabe, às vezes a ciência traz milagres que os humanos não conseguem explicar. O senhor está insinuando o quê? Clara endireitou a postura. Nada. Só quero dizer que, e há coisas que, se você souber demais, podem te dar muita dor de cabeça. E no momento, sua saúde é a prioridade. Clara olhou fixamente para a rocha. Eu não vou ficar em silêncio. Eu vou investigar. Rocha estreitou os olhos, sorrindo de lado, e não vou impedi-la. Mas, e você sabe onde está, não sabe? O que o senhor quer dizer com isso? Este hospital, este sistema, Clara, e nada aqui é simples. Se você quiser derrubar alguma coisa, e é melhor estar certa de que tem força para isso. Clara saiu do escritório com a cabeça girando. No caminho de volta, encontrou Pedro, um técnico brasileiro que costumava ajudá-la sempre que a máquina de café fazia barulhos estranhos. Clara, você está bem? Está tão pálida. Estou bem, e ela respondeu, sem convicção. Pedro estreitou os olhos. Um plantão noturno de novo? Clara assentiu, relutante. Sim. Pedro hesitou. Ouvi dizer que você passou mal. No consultório hoje de manhã? Clara virou-se para ele. Você também já sabe? Sim. Aqui as notícias correm rápido. Mas Clara, e eu sei que você não é de inventar coisas. Se algo estranho estiver acontecendo, e fale comigo. Não guarde para você. Clara o encarou por um tempo e assentiu levemente. Obrigada, Pedro. Naquela noite, Clara deitou na cama, os olhos abertos na escuridão. Cada palavra de Morales, de Rocha, ecoava em sua mente como sinais de alerta. Ela sentia como se o mundo todo estivesse contra ela. Então, como um relâmpago, ela se lembrou de uma noite algumas semanas atrás. Ela estava de plantão noturno. Naquela noite, teve uma forte dor de cabeça. Depois disso, ia apenas um branco. Um vazio. Por que não me lembro de nada? Clara murmurou. Ela fechou os olhos, tentando reconstruir a memória. As luzes fluorescentes fracas, e o som dos monitores hospitalares, e depois, e uma tontura, e... Blop! Um som veio do corredor. Clara se levantou de um salto, o coração acelerado. Ela abriu a porta e olhou ao redor. Ninguém. Calma, e você está em pânico, ela disse a si mesma. Voltou para o quarto e pegou o celular. Suas mãos tremiam ao digitar no Google. Gravidez sem relação sexual, fertilização ilegal. Os resultados mostraram vários artigos e mais nenhum parecia se encaixar na sua situação. Um som de notificação. Mensagem de Teresa. Teresa, ouvi dizer que você está passando por algo. Se precisar, estou aqui. Não confie totalmente nos médicos. Eles nem sempre são os bonzinhos. Clara olhou para a tela e suspirou. Obrigada, Teresa, e ela murmurou, os olhos escurecendo. Dentro dela, uma pequena chama começava a arder. Clara, ainda não dormiu? A voz de Teresa soou ao telefone, com um toque de preocupação. Clara pressionou o telefone contra a orelha, ainda encarando o teto escuro. Não consigo dormir. Já se sentiu como se estivesse sendo controlada? Teresa ficou em silêncio por um instante. Você está falando sobre o bebê? Você não acredita em mim, né? Não quero dizer que acredito ou não. Mas você é uma pessoa honesta. E se você afirma que não teve relações, e então eu acredito em você. Clara suspirou profundamente. Eu lembrei daquela noite, a noite em que desmaiei. Desmaiou? Quando? 3 semanas atrás. Eu estava de plantão no 5º andar, na sala de descanso das enfermeiras. Tive uma dor de cabeça terrível e depois não lembro de mais nada. Quando acordei de manhã, havia um pequeno hematoma sob meu braço. Hematoma?
Parecia uma picada de agulha. Muito pequena. Achei que fosse um mosquito e não dei importância. Mas agora, só de pensar e fico arrepiada. Teresa ficou em silêncio por um momento, depois disse: Você já fez exame de sangue? Estou pensando em fazer. Mas não aqui. Não confio mais neste hospital. Inteligente da sua parte. Clara desligou o telefone, sentou-se rapidamente e pegou a mochila. Retirou um pequeno tubo de ensaio, tirou sangue venoso e o colocou numa bolsa térmica. 2 dias depois, Clara foi a um laboratório particular nos arredores de São Paulo. Lá, encontrou-se com uma mulher chamada Beatriz, especialista em biologia molecular, conhecida de Teresa. Preciso confirmar o DNA do feto e comparar com o meu. É possível fazer isso? Beatriz a encarou por um longo tempo e depois assentiu. É difícil, mas não impossível. Você tem alguma amostra do tecido fetal? Beatriz não perguntou mais nada, apenas assentiu em silêncio. Vou te ligar quando tiver o resultado. 4 dias depois. O telefone vibrou. Clara atendeu, tentando manter a calma. Clara, aqui é a Beatriz. Você está sentada? Clara assentiu, mesmo sabendo que do outro lado ninguém podia ver. Fiz o exame 3 vezes. O resultado foi o mesmo. O feto não carrega nenhum dos seus genes. A garganta de Clara ficou seca. Não pode ser. Clara, o bebê não tem nenhuma relação biológica com você. Você não é a mãe genética. Clara murmurou como quem sonha. Então, e o que ele é? Beatriz respondeu lentamente: é o resultado de uma fertilização in vitro. E depois, foi implantado no seu corpo. Não. Isso não é possível. Clara gritou, com lágrimas escorrendo. Beatriz falou suavemente: Você precisa denunciar isso à polícia. Clara balançava a cabeça sem parar. Não. Eles não vão acreditar. Só tenho minha palavra. E o hospital, e pode encobrir tudo. Beatriz hesitou: Posso guardar a amostra do exame, caso precise no futuro. Mas, e tenha cuidado, Clara. Isso não é simples. Clara estava sentada em um pequeno café de esquina, com as mãos trêmulas segurando um copo, de frente para Pedro. Ele veio ao saber que ela estava em choque. Clara, você está pálida como se tivesse visto um fantasma. Pedro, e se eu te disser uma coisa absurda, você acredita em mim? Com certeza. Eu estou grávida. Mas o bebê não é meu. Pedro franziu a testa. Espera, e como assim? Não é meu filho. Não tem meu DNA. É um embrião e de outra pessoa. Alguém o injetou em mim sem que eu soubesse. Pedro ficou em choque. É por isso que você dizia que nunca. Isso. Eu nunca tive relações. Nunca. Meu Deus. Clara olhou com profundo desespero. Acho que alguém me usou como cobaia. Você tem alguma prova? Só tenho os resultados dos exames e a lembrança daquela noite em que desmaiei. A picada. O resto, e é tudo suposição. Pedro assentiu lentamente. Então precisamos de provas. Clara inclinou a cabeça. Precisamos? Sim. Você não está sozinha. A Teresa, eu e qualquer um que acreditar em você vamos ajudar. Você precisa continuar investigando. Naquela noite, Clara se esgueirou para dentro da sala técnica do hospital durante o plantão noturno, quando o ambiente estava mais tranquilo. Com o crachá que Pedro havia lhe entregue discretamente, ela acessou o sistema de armazenamento interno. Na tela, surgiram várias pastas. Acesso restrito. Ela olhou ao redor, o coração disparado, e digitou o código que Pedro fornecera. Acesso concedido. Dentro, havia uma infinidade de arquivos e documentos com linguagem técnica complexa. Mas Clara era uma enfermeira experiente suficiente para compreender o horror diante de seus olhos. Experimentos com embriões artificiais em corpos de mulheres sem condições reprodutivas, sem vínculos sociais estáveis.
Todas as informações devem ser mantidas em sigilo absoluto. Não divulgar publicamente. O embrião deve ser implantado durante estado de inconsciência da paciente, utilizando sedativos leves. Evitar deixar marcas visíveis na pele. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Continuou lendo. Sujeito potencial, Clara Martins, enfermeira, 28 anos, sem histórico de gravidez, sem familiares, mora sozinha. Seu nome. Ali. No sistema. Suas mãos começaram a tremer. Um anexo apareceu à assinatura digital de Álvaro Rocha. O chefe do departamento. Meu Deus, foi ele. Clara murmurou. Ela rapidamente copiou toda a pasta para um disco rígido externo que Pedro havia preparado. Antes de remover o disco, ela ainda viu uma planilha. 7 casos concluídos. Nenhuma denúncia registrada. Clara estremeceu. Então, ela não foi a primeira? Na manhã seguinte, Clara marcou um encontro com Teresa na lanchonete de sempre. Mana Teresa, eu tenho provas. Teresa pousou o café. O que você encontrou? Clara tirou o HD e o entregou a ela. Está tudo aqui. O projeto se chama Mugen. Eu sou uma cobaia. Rocha está por trás. Teresa pegou o HD com as mãos trêmulas. Isso é um crime. Usaram você como receptáculo. Não só eu. O sistema lista pelo menos mais 6 mulheres. Todos os registros foram apagados ou marcados como instabilidade mental 1 ponto. Eles apagaram todas as evidências. Teresa cerrou os punhos. E o que você vai fazer? Clara encarou com firmeza, vou expor o Rocha. Mesmo que isso me custe caro. Teresa assentiu, os olhos marejados. Estou com você. Você não está sozinha. Naquela noite, Clara trancou a porta de casa com todo o cuidado. Sentou-se à mesa, encarando os documentos, o HD, os exames de DNA, as provas que conseguirá reunir. Parte dela queria gritar, destruir tudo. Mas outra parte, a mais forte, começou a planejar o próximo passo. O celular vibrou mensagem de um número desconhecido. Clara, se continuar, não estará segura. Esse é o primeiro aviso. Ela encarou a tela, depois soltou uma risada fria. Tarde demais. Eu já comecei. E não vou parar. Clara, você precisa me ouvir. Está entrando em território perigoso. Disse Teresa rapidamente, com a voz trêmula, enquanto ambas estavam na sala de descanso das enfermeiras, a porta bem trancada. Clara encarou nos olhos. Você acha que eu posso simplesmente ignorar? Usaram meu corpo como uma incubadora. E eu nem ao menos sabia. Eu sei, Clara. Estou furiosa também. Mas eles são um sistema inteiro. Você acha que Rocha agiu sozinho? Clara tirou o HD do bolso. Está tudo aqui. Toda a descrição do projeto Gen, metodologia, lista de sujeitos, relatórios de testes. E o nome de Rocha por todos os lados. Meu Deus, e Teresa sussurrou entre os dentes, ou você pretende denunciar a polícia? Ainda não. Se eu fizer isso agora, eles vão destruir as provas. Eu preciso de algo a mais, e algo irrefutável. Eu vou ajudar. Mas tenha cuidado. Eles já podem saber que você tem os dados. Clara assentiu, o olhar firme. Fiz backup em 3 HDS. Um foi para um amigo da área de TI, outro para um advogado conhecido dos meus pais, e o terceiro, e ainda não decidi. Teresa recostou-se na cadeira, pensativa. Projeto Gen. Parece coisa de ficção científica. Clara murmurou, a diferença é que isso é real. E nós somos as vítimas. Naquela noite, Clara ficou novamente sozinha em seu pequeno apartamento. Ligou o laptop, conectou o HD e começou a examinar os arquivos um por um. Precisava entender o jogo do qual havia sido forçada a participar. Um arquivo chamou sua atenção. Classificação de sujeitos, avaliação de suscetibilidade a controle.
Clara leu. Critérios de seleção. Mulheres solteiras, que vivem sozinhas. Sem familiares próximos. Perfil psicológico estável, não propensas a rebeliões. Empregadas na área da saúde, com fácil acesso a sistemas. Amostra número 17, em Clara Martins, nível a mais de compatibilidade. Ela apertou os punhos, os lábios trêmulos e filhos da mãe. Em seguida, vieram relatórios sobre o progresso do desenvolvimento embrionário após implantação. Abaixo, havia um código ligado ao nome dela. Um arquivo de vídeo estava anexado. Clara clicou. Era uma gravação em preto e branco. Câmera da sala de descanso das enfermeiras. Ela estava deitada no sofá. Um homem de jaleco branco entrou, com máscara no rosto, aplicou uma injeção em seu braço. A iluminação era fraca, o rosto não era visível. Mas os gestos eram familiares. Clara se inclinou para olhar melhor e sentiu o estômago revirar. Pedro, e ela sussurrou, sem acreditar no que via. O homem no vídeo usava um relógio idêntico ao de Pedro. Os movimentos eram rápidos. Uma mão no rosto dela, como se medisse a febre, a outra aplicando a injeção no braço esquerdo. Ela imediatamente pegou o celular e mandou uma mensagem para Teresa. Clara, você sabe se o Pedro usa relógio no braço direito? Teresa, sim. No começo achei que ele fosse canhoto. Clara ficou em silêncio. Não pode ser. Pedro me ajudou e não pode ser. Mas a voz de Rocha ecoava em sua cabeça, você acha que Rocha agiu sozinho? Na manhã seguinte, Clara foi ao hospital com a aparência mais serena que conseguiu. Ao entrar na sala de preparação de medicamentos, viu Pedro mexendo na impressora de etiquetas. Oi, Pedro, ela disse, tentando manter o tom neutro. Pedro se virou e sorriu. Se sentindo melhor hoje? Estou. Você estava de plantão ontem à noite? Sim. Estava bem parado. Um tédio. Clara olhou diretamente para ele. Você alguma vez entrou na sala de descanso das enfermeiras na noite do dia 14 do mês passado? Pedro parou por um momento. Dia 14? Não lembro. Por quê? Há uma câmera. Mostra um homem de jaleco branco, com máscara, injetando algo em mim. Clara falou devagar. O homem usa relógio no braço direito. Igual ao seu. Pedro piscou. Clara, você está me acusando? Não. Só, preciso saber. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos, depois deu um sorriso frio. Não fui eu. Mas se você acha que sim, e acho que não temos mais nada a dizer. Clara baixou a cabeça, escondendo o caos dentro de si. À tarde, Clara foi até o departamento de TI do hospital, tentando acessar mais arquivos do sistema. Procurou por Alexandre, um técnico brasileiro, baixinho, discreto, que às vezes a ajudava com impressões. Alexandre, tem um minuto? Ele levantou os olhos. O que houve, Clara? Preciso que me ajude a recuperar arquivos deletados recentemente do servidor interno. Especificamente da pasta chamada Projeto Gen. Ele arqueou a sobrancelha. Você se meteu com isso? Clara ficou sem palavras. Você sabe do projeto? Alexandre assentiu levemente. Só o nome. Fomos instruídos a deletar vários arquivos relacionados. Mas senti cheiro de coisa podre. Você guardou uma cópia? Ele hesitou um pouco, depois virou o monitor em direção a ela. Tem uma imagem fantasma. Não está completa, mas tem algumas coisas. O suficiente para assustar qualquer um. Clara cerrou os dentes. Me dá tudo. Alexandre entregou a ela um pequeno pendrive. Clara, se você pretende ir fundo com isso, tome cuidado. As pessoas envolvidas nesse projeto e nenhuma está mais aqui. Foram demitidas? Ele balançou a cabeça, sussurrando, uma desapareceu. Uma se jogou do prédio. 2 foram transferidas por distúrbios mentais. Você acha isso coincidência?
Clara engoliu em seco, um calafrio percorrendo sua espinha. Naquela noite, Clara encontrou Teresa no parque perto de casa. Teresa, e acho que o Pedro pode estar envolvido. Teresa ficou boquiaberta. Não pode ser. Pedro gosta mesmo de você. Viu o vídeo. O homem tem um relógio idêntico ao dele. E nos relatórios de aplicação, há uma assinatura PV. Teresa ficou pensativa. Eu sei que o Pedro trabalhou no setor de pesquisa em farmacologia antes de vir para cá. Exatamente. Ele tem o conhecimento. E tinha acesso fácil a mim. Vai confrontá-lo? Clara balançou a cabeça. Não. Vou deixar ele pensar que eu não sei de nada. E o seu próximo passo? Clara respirou fundo. Conseguir uma prova irrefutável. Um vídeo com o rosto. E preciso de alguém de fora do sistema. Alguém que vá tornar isso público. Teresa franziu a testa. Eu conheço alguém. Quem? Diogo Ribeiro. Jornalista investigativo. Especializado em escândalos médicos. Uma vez quase revelou um projeto de implante de chips ilegais em pacientes, mas foi abafado. Está sendo monitorado, mas ainda atua clandestinamente. Clara assentiu. Quero encontrá-lo. Teresa pegou o celular, rolou por um tempo e entregou um número para Clara. Aqui. Mas cuidado. Diogo é extremamente criterioso. Você precisa ter algo que o convença. Vou entregar tudo a ele. Vídeos, dados, exames e o relato de uma sobrevivente. Teresa apertou a mão de Clara. Você é corajosa. Mas não se deixe destruir. Não vale a pena. Clara sorriu com amargura. Se eu não lutar, outras dezenas serão transformadas em incubadoras humanas. Ao chegar em casa, Clara ligou o laptop. Na tela, seu rosto refletido no vidro pálido, abatido, mas com os olhos em chamas. Ela abriu o Word e começou a escrever o diário da investigação. A primeira linha. Meu nome é Clara Martins. Estou grávida. Mas o bebê dentro de mim não é meu. Sou vítima de um projeto desumano chamado Projeto GEM. A porta do escritório do chefe de departamento Álvaro Rocha se fechou atrás de Clara com um clique gelado. No ambiente, o leve aroma de óleo essencial de cítricos misturado com o ar-condicionado criou uma sensação arrepiante. Rocha ergueu os olhos por trás da mesa, tirou os óculos e sorriu como se estivesse recebendo uma velha amiga. Clara Martins. Ouvi dizer que você estava me procurando. Preciso conversar. Clara manteve a voz firme, mas suas mãos estavam cerradas junto à barra do jaleco branco. Claro. Rocha assentiu, apontando para a cadeira à frente. Sente-se. Prefiro ficar em pé. Clara respondeu, sem desviar os olhos dele. Rocha ergueu ligeiramente as sobrancelhas, mas não comentou. Então, sobre o que quer falar? Clara colocou um pendrive sobre a mesa. Li toda a documentação do projeto GEM. Rocha ficou em silêncio por alguns segundos. Em seguida, apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos diante do rosto. E quero ouvir da sua boca. É verdade? Implantaram embriões em mulheres sem consentimento? Clara. Ele suspirou, como um pai paciente falando com uma filha teimosa. Você realmente acha que entende o que está acontecendo? Não preciso entender tudo. Só preciso saber e quem deu a ordem. Fui eu. Rocha disse diretamente. Sou o responsável pelo projeto. Clara congelou. O senhor e admite? Por que não? Rocha se levantou, contornou a mesa e caminhou até a porta, trancando-a. O som do clique fez Clara estremecer. Sabe, Clara, eu não vejo isso como um crime. Vejo como um avanço da humanidade. Implantar embriões em corpos humanos sem consentimento é crime. A história da ciência sempre começou com experimentos dolorosos. Se não ousarmos romper fronteiras éticas ultrapassadas, a humanidade nunca avançará.
À força? Usando mulheres como cobaias? O senhor não vê que está agindo como um monstro? Rocha riu com desprezo. Você deveria se sentir honrada, Clara. É a primeira a carregar uma criança sem precisar de uma mulher real. Sem óvulo, sem fertilização tradicional. E sem consentimento. Clara apertou os punhos, a voz quase em grito. Você era a escolha perfeita. Solteira, sem família, sem ninguém que fizesse perguntas. Devia me agradecer por ter sido escolhida. O senhor é um lunático. Clara deu um passo para trás. Rocha permaneceu inabalável. Você não pode vencer, Clara. Tenho todo o sistema nas mãos. Câmeras, prontuários, escalas, registros, tudo pode ser editado. Tenho os dados. Vídeos de segurança. Sua assinatura nos documentos. Essas provas nunca verão a luz do dia. Rocha se aproximou, olhando-a como se estudasse um espécime. Você acha que alguns HDS e colegas no hospital vão te ajudar? Clara, isto não é um filme de Hollywood. Quantas vítimas já foram? 7. Você é a 8ª. Mas é a primeira e curiosa demais. O que aconteceu com as outras? Onde estão? Algumas foram convencidas de que estavam loucas. Outras desapareceram. Algumas se suicidaram. Sabe, Clara, o que importa não é a verdade. É quem a controla. Dessa vez, o senhor não vai escapar. Clara cerrou os dentes, os olhos marejados. Ah, é? Rocha inclinou a cabeça. Quem vai acreditar numa enfermeira que diz estar grávida sem ter tido relações? Tenho provas. Provas podem o sumir. Como sua amiga Marta. Clara deu mais um passo para trás, batendo na mesa. O que fez com a Marta? Rocha sorriu. Eu? Nada. Mas outras pessoas o tomam iniciativas. Quando alguém cava demais, acaba cavando a própria cova. Nós apenas e damos um empurrãozinho. Desgraçado. Clara sussurrou, as lágrimas começando a cair. Rocha caminhou até a porta e a destrancou. Vá para casa. Descanse. Alimente-se bem. Lembre-se, você está grávida. E não faça nenhuma besteira. Não quero que você seja mais uma vítima de um acidente. Clara saiu do escritório com as pernas trêmulas. Teresa aguardava no corredor e correu assim que viu seu rosto pálido. Clara. Você está bem? Ele admitiu tudo. Clara arfava-o sem medo. E ele disse que talvez a Marta tenha sido eliminada. Teresa ficou paralisada. Meu Deus! Ele não nos vê como humanas. Para ele, somos incubadoras. Só importa manter o embrião vivo. Sem emoção. Sem consentimento. Teresa segurou a mão de Clara e a puxou rapidamente. Vamos sair daqui. Agora. Ninguém está seguro neste hospital. Naquela noite, Clara e Teresa estavam no pequeno apartamento de Clara, cortinas fechadas. Clara ligou o gravador. A voz de Rocha preencheu o silêncio, gravada quando Clara ligou discretamente o microfone em seu bolso. Você deveria se sentir honrada. É a primeira a carregar uma criança sem uma mulher real. Teresa ficou estática. A voz dele está claríssima. Preciso de mais. Preciso do rosto, de imagens, de provas criminais irrefutáveis. Teresa disse, conheço alguém que pode ajudar, de Miguel Ramos, ex-segurança. Ele era responsável pelo sistema de câmeras. Foi demitido após um erro de armazenamento. Mas ele sabe coisas que foram escondidas. Ele ainda está em São Paulo. Ouvi dizer que trabalha como vigia noturno em um estacionamento perto da estação Barra Funda. Tenho o número dele. Preciso falar com ele. Teresa entregou o número em silêncio. Clara, de agora em diante, seja extremamente cuidadosa. Não vá a lugar algum sozinha. Não confie em ninguém facilmente.
Nem mesmo no Pedro. Clara sentiu o olhar distante. Não confio mais em ninguém. Só em você. No dia seguinte, Clara foi até o estacionamento e esperou quase 2 horas até que um homem baixo, forte, com barba cerrada apareceu. Miguel Ramos. Senhor Ramos? Clara chamou. Ele a encarou, desconfiado. Quem é você? Meu nome é Clara. Sou enfermeira. Sei que o senhor trabalhou no Hospital San Gabriel. Ele assentiu levemente, ainda cauteloso. E daí? Preciso saber a verdade. É verdade que as câmeras já registraram a aplicação de drogas ilegais em funcionários? Miguel ficou em silêncio. Não precisa ter medo. Tenho provas. Sou vítima. Estou grávida, mas o feto não tem meu DNA. Miguel olhou ao redor, depois falou baixo, sim. Mas essas imagens foram apagadas. Um dia fui chamado ao RH e fui demitido. Você guardou alguma coisa? Backup? HD externo? Miguel tirou um pendrive do bolso do casaco. Nunca tive coragem de ver. Mas não o apaguei. Pode ter algo lá. Se tiver estômago, leve. Clara pegou rapidamente. Obrigada. Não vou esquecer. Miguel falou rápido. Você está sendo seguida por 2 pessoas. Um segurança chamado Estevão Capanga do Rocha. E Pedro. Clara congelou. Miguel se afastou, deixando uma última frase. Você está tocando em algo que ninguém ousa. Tente sobreviver primeiro. Clara estava sentada na sala escura de seu apartamento. A única luz vinha da tela do computador. O pendrive de Miguel estava sendo escaneado. Ela apoiou a mão sobre a barriga, um nó na garganta. Dentro dela havia uma vida que não era sua, que não foi concebida naturalmente e mais que crescia a cada dia. Um din soou. Na tela apareceu uma pasta I17_03. Ela abriu. Imagens borradas surgiram. Câmera noturna, registrando o corredor do 5º andar. Uma figura empurrava uma maca em silêncio. Jaleco branco, rosto coberto por máscara. Mas a imagem falhava. Trechos corrompidos, interrupções. Clara franziu a testa e retrocedeu. Ampliou a mão da pessoa empurrando a maca. Relógio no pulso direito. De novo esse relógio, Clara murmurou. Pedro ou outra pessoa? Ela removeu o pendrive e o guardou em uma caixa de metal. Antes de se levantar, o celular tocou. Era Teresa. Sou eu, Clara. Disse Teresa com urgência. Eu não consigo falar com a Marta. Clara se sobressaltou. Marta? Achei que ela estivesse em Santana fazendo um curso. Também pensei isso. Mas me ligaram avisando que ela não apareceu. O telefone está fora de área. Acabei de ir ao apartamento dela e... Clara prendeu a respiração. E... a porta estava destrancada. Tudo revirado. Meu Deus! Sem sinais de roubo. O notebook sumiu, mas a carteira e objetos pessoais estavam lá. Alguém procurava informações. Clara caiu sentada no sofá. Não pode ser, ela desapareceu mesmo? Clara, não quero alarmar você, mas sabe que a Marta queria te ajudar a denunciar. Você falou algo específico para ela recentemente? Sim. Contei tudo. Sobre o projeto GEM. O que estou fazendo? Então está claro. Marta foi silenciada. Clara apertou o celular. Tenho que chamar a polícia. Cuidado, Clara. Se fizer isso, podem virar contra você. Vão dizer que inventou tudo. Clara mordeu os lábios, tentando conter o pânico. Não posso perder mais ninguém. Teresa fez uma pausa, depois disse lentamente, e tenho a sensação de que estamos sendo vigiadas. Clara olhou ao redor da sala, o coração acelerado. Você acha que estão nos escutando? Talvez. Eles têm acesso à rede do hospital. Verifique seu computador.
Na manhã seguinte, Clara levou o laptop até Alexandre, no setor técnico. Preciso que verifique se tem algum software espião no meu notebook. Alexandre pegou o equipamento, intrigado. O que houve de tão sério? Desconfio que alguém instalou algo para copiar meus dados. Ele ligou o laptop, digitou alguns comandos. Em menos de 3 minutos, franziu a testa. Há um código oculto enviando cópias de seus arquivos para um IP estranho. É um vírus? Não. É um spyware de alto nível. Com protocolo de criptografia igual ao usado internamente. Ou seja, alguém de dentro colocou isso aí. Clara ficou paralisada. Quem poderia fazer isso? Alexandre a encarou. Alguém que mexeu no seu computador. Ou que tem acesso remoto. Clara pensou em Pedro. Ele já havia pedido o notebook dela algumas vezes para imprimir documentos direto da sala dela. E ela nunca desconfiou. Você consegue remover? Sim. Mas vou precisar de pelo menos 3 horas. Clara assentiu. Faça isso. Remova tudo e me instale um programa antivigilância. Alexandre hesitou. Clara, e contra quem você está lutando, afinal? Contra algo mais repugnante do que qualquer doença. Contra pessoas que perderam a humanidade. Naquela tarde, Clara foi até o apartamento de Marta. A porta estava lacrada com o selo da polícia. Ela olhou pela fresta, os pertences ainda estavam revirados, sinais claros de uma busca apressada. O porteiro do prédio era o Sr. Henrique, um brasileiro idoso que sempre fazia piadas com Clara quando ela visitava Marta. Seu Henrique. Clara chamou. Clara, é verdade que sua amiga sumiu mesmo? Sim. O senhor viu algo suspeito? Ele pensou por um momento. Havia uma van cinza parada aqui na noite retrasada. 2 homens vestidos com uniforme de manutenção elétrica subiram até o apartamento dela. Eles usaram cartão de acesso ou chave? Cartão. Tenho certeza. Pareciam funcionários do prédio. Mas o estranho é, no dia seguinte, os registros da câmera do corredor sumiram. Como se tivessem sido apagados. Clara assentiu, cerrando os punhos. Obrigada, seu Henrique. Se vir algo incomum, me avise, por favor. Tome cuidado, menina. Essa gente não brinca em serviço. Ao voltar para casa, Clara descobriu que sua caixa de correio estava arrombada. Dentro, havia apenas uma folha de papel em branco. Mas, ao segurá-la sob a luz, surgiram palavras em letras quase invisíveis. Se quer viver em paz, cale a boca. Ela apertou o papel, tremendo. O coração batia tão forte que sua cabeça doía. Ligou imediatamente para Teresa. Fui ameaçada. Alguém entrou aqui. Arrombaram a caixa de correio. Uma mensagem anônima. Eles querem me amedrontar. Você não pode ter medo. Precisa se manter firme. Estamos quase lá, Clara. Tenho medo de perder tudo. Como a Marta. Teresa ficou em silêncio por alguns segundos e então suspirou. Se quiser parar, eu vou entender. Mas se continuar, você não está sozinha. Clara enxugou as lágrimas. Não. Eu vou continuar. Mesmo que custe caro. Naquela noite, Clara foi ao hospital pela última vez antes de entrar oficialmente de licença. Encontrou o Dr. Morales na sala administrativa. Clara, o que está fazendo aqui? Você já entregou o pedido de afastamento. Vim pegar meus documentos pessoais. E me despedir do senhor. Morales a encarou com um olhar estranho. Você mudou. Antigamente vivia sorrindo. Sorrir é para quem ainda pode viver com dignidade. Ele assentiu lentamente. Acha mesmo que pode derrubar esse sistema? Não acho. Eu sei que posso. Morales ergueu as sobrancelhas. Você é mesmo confiante? Não. Eu tenho provas. E vou expô-las. Morales sorriu com desdém.
Boa sorte. Mas não se surpreenda se um dia e sofrer um acidente. Essas ameaças, e guarde para o senhor, doutor. Clara se virou e saiu sem esperar mais nenhuma palavra. Em casa, ela começou a dividir todas as provas em partes, arquivos de DNA, dados do servidor, gravação de rocha, vídeo da câmera antiga, até a nota de ameaça. Cada parte foi copiada para um pendrive diferente. Depois, escreveu os nomes dos destinatários. Beatriz, análises. Alexandre, ST. Teresa, confiança. Diogo Ribeiro, jornalista que ainda não conhecia. Advogado dos pais, com envio por carta registrada. Cada pendrive foi cuidadosamente embalado e etiquetado com códigos próprios. Clara colou uma etiqueta em cada um, e se o desaparecer, revelem tudo. No fim da noite, Clara sentou-se na varanda, olhando as luzes cintilantes da cidade. Dentro de si, sentiu o bebê chutar pela primeira vez. Ela pousou a mão sobre a barriga, emocionada. Você não é meu, no sentido tradicional. Mas está vivo dentro de mim. E eu vou te proteger. A qualquer custo. Ela voltou para dentro, conferiu todas as trancas, desligou o celular e escreveu na parede com caneta permanente. Se eu desaparecer, não foi acidente. Você está se afastando oficialmente? A funcionária do RH perguntou a Clara, com um olhar de desconfiança. Sim. Clara respondeu, entregando o pedido. Por enquanto, 3 semanas. Por motivo de saúde? Por motivo pessoal. Clara respondeu com firmeza. Ela não tinha intenção de dar mais detalhes. Tudo no hospital podia ser usado contra ela. Até uma frase vaga. Após assinar os papéis, saiu para o corredor. Teresa já aguardava. Terminou? Teresa perguntou. Sim. Eles não fizeram muitas perguntas. Mas sei que estão vigiando cada passo. Meu irmão trabalha numa unidade técnica independente. Mandei o HD para ele. Ele prometeu decodificar todos os arquivos criptografados do backup do projeto GEM que você conseguiu. Clara assentiu, um pouco mais aliviada. Quanto mais gente souber, mais chances temos de sobreviver. Teresa sorriu de lado, parece até filme de guerra. Clara olhou séria. E não é? 3 dias depois, Clara recebeu uma carta do hospital. Dentro, havia um documento de 2 páginas, com o título em letras grandes. Notificação de solicitação de desligamento voluntário por razões de imagem institucional. Clara leu e releu. As veias da testa começaram a pulsar. Ela ligou imediatamente para Teresa. Eles estão tentando me forçar a pedir demissão definitiva. Teresa suspirou. Qual o motivo alegado? Causar impacto negativo na reputação do hospital por declarações e condutas inadequadas no ambiente profissional. Estão me difamando. O que vai fazer? Não vou assinar nada. Se quiserem me demitir, que apresentem motivo claro. E eu vou gravar tudo. Teresa ficou em silêncio por um momento e então disse: recebi agora o relatório decodificado do meu irmão. Clara se endireitou. Tem novidades? Sim. O projeto GEM tem 3 fases: seleção, implantação, monitoramento. Na parte da seleção, eles usavam um software para extrair dados pessoais de funcionárias, escalas, folgas, perfil psicológico para escolher alvos mais vulneráveis. Clara ficou trêmula. Ou seja, e não era só medicina. Era vigilância de dados também? Exato. Você estava sendo monitorada antes mesmo da aplicação. Me sinto como uma mercadoria caçada. Teresa disse rapidamente: tem outro nome na lista, de Natália Lisboa. Ela também foi enfermeira. Pediu demissão alegando o colapso nervoso. O prontuário médico disse um delírio. É assim que eles apagam rastros. Clara respirou fundo. O assassinato social, sem precisar matar. No dia seguinte, ao entrar em casa, Clara percebeu que o trinco da porta estava danificado. Por dentro,
Tudo estava bagunçado. Instintivamente, ela recuou e começou a tirar fotos com o celular. Uma única foto fora arrancada da parede, uma imagem dela com Marta no dia da formatura. Os pedaços da moldura estavam no chão. Ela olhou para a mesa, a caixa de metal com o pendrive reserva havia sumido. Clara apertou os punhos. Estão nos esvaziando. Ela ligou para Alexandre. Alexandre, invadiram meu apartamento. Tem como descobrir quem acessou meu notebook remotamente? Sim, mas preciso ir até aí. É possível que tenham instalado um novo spyware. Te passo o endereço em 10 minutos. Clara desligou e em seguida ligou para Teresa. Você ainda está com o pendrive que te dei? Está na casa da minha mãe. E está seguro. Levaram o meu. Eles sabem que estou ultrapassando o limite permitido. Teresa disse baixinho, acho que tem alguém de dentro vazando informações. Quem você acha que é? Pedro. Você ainda não descartou ele, não é? Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Quero acreditar nele. E se for ele o que está te apunhalando pelas costas? Preciso ter certeza. Naquela tarde, Alexandre chegou ao apartamento de Clara com o notebook. Trouxe um detector de sinal. Desligue todas as conexões de rede. Clara obedeceu. Após alguns minutos rastreando sinais, ele franziu a testa. Tem um dispositivo estranho emitindo Bluetooth fraco. Está atrás da geladeira. Ambos puxaram o eletrodoméstico. Um pequeno aparelho preto caiu no chão, um gravador clandestino. Clara ficou gelada. Estavam me ouvindo até na cozinha? Não só isso. Alexandre entregou a ela um relatório impresso. Tem um IP que acessou seu notebook a partir do hospital. O nome do dispositivo é P. Santana 1. P. Pedro Santana? Não posso afirmar com certeza. Mas é uma coincidência e tanto. Clara cravou as unhas na mesa. Chega. Preciso confrontá-lo. Na manhã seguinte, Clara marcou um encontro com Pedro em um café perto do parque. Pedro chegou pontualmente, com o sorriso de sempre. Clara. Quanto tempo? Você está bem? Mais ou menos. Clara assentiu. Você ainda está fazendo o turno da noite no hospital? Sim. Cansativo como sempre. Aconteceu alguma coisa? Clara olhou diretamente. Você já acessou meus dados? Pedro parou. Que dados? Informações pessoais. Escalas. Agenda. Meu computador. Clara, do que você está falando? Vou perguntar de novo, foi você? Pedro encarou por um momento e suspirou. Clara, e você mudou? Está desconfiando de todo mundo agora? Não. Só de quem tem motivo. E qual seria o meu motivo? O nome do seu computador é P. Santana. Esse IP acessou meus dados. Encontraram um dispositivo de escuta na minha casa. Eu quero acreditar que você não tem nada a ver com isso. Pedro ficou em silêncio. No fim, esboçou um sorriso de canto. Talvez alguém esteja tentando me incriminar. Talvez. Clara assentiu. Mas eu vou descobrir a verdade. Ela se levantou, deixando a xícara de café intocada sobre a mesa. Naquela mesma noite, Teresa ligou para Clara, aflita. É urgente. Um médico residente jovem se chama Gabriel me mandou mensagem dizendo que tem documentos relacionados ao projeto GEM. Sério? Ele está com medo. Mas disse que vai te encontrar se você prometer manter a identidade dele em segredo. Marque com ele em um lugar público. Não traga para casa. Já combinamos na livraria antiga. Amanhã de manhã. Na manhã seguinte, Clara e Teresa chegaram à pequena livraria na rua Major Diogo. Um jovem de óculos e casaco marrom estava sentado no canto dos fundos, era Gabriel. Clara se aproximou. Gabriel. Ele levantou os olhos e assentiu.
Você é a Clara? Sim. Gabriel tirou um pendrive do bolso. Eu fui encarregado de analisar dados de DNA para um projeto secreto. Quando comecei a fazer perguntas demais, me transferiram. Guardei uma cópia e com medo de precisar um dia. Clara pegou o USB. Você sabe se há mais alguém vivo além de mim? Ele balançou a cabeça. Foram chamados de instáveis. 2 pessoas foram internadas à força. Uma desapareceu. Você tem medo pela sua segurança? Teresa perguntou. Tenho medo todos os dias. Mas se eu ficar em silêncio, quem vai falar pelas vítimas? Clara assentiu. Obrigada. Gabriel se levantou e saiu rapidamente. Teresa olhou para Clara e mais uma peça do quebra-cabeça. Clara apertou o USB na mão. Estamos perto do ponto sem retorno. Clara, você deveria sair de São Paulo por uns dias. Disse Teresa, com a voz cheia de preocupação, enquanto as duas estavam na cozinha do apartamento dela. Clara olhava fixamente para o copo de água nas mãos, depois balançou a cabeça. Não. Se eu sumir, eles vão limpar tudo. Preciso ficar e contra-atacar. Mas estão vigiando cada passo seu. Eu sei. Teresa suspirou. Você percebe? Eles ainda não atacaram de forma direta. Estão te empurrando até o limite. Querem que você mesma caia. Clara levantou os olhos. E eu não vou deixar que vençam. O telefone tocou. Clara olhou a tela número desconhecido. Atendeu. Alô? Uma voz masculina e fria respondeu, se ainda quiser viver, pare agora. Clara ficou em silêncio. O homem continuou, o que você tem em mãos e não é seu. Devolva. Antes que seja tarde. Quem são vocês? Clara rosnou. Sou alguém que pode garantir sua sobrevivência. Ou encerrar ela. Tuti e tuti. Clara apertou o telefone com força. Mais uma ameaça. Disse. Eles não têm coragem de se mostrar. Teresa murmurou, será que? Rocha já sabe que você entrou em contato com Diogo Ribeiro? Eu ainda não mandei nada para ele. Mas talvez eles tenham escutado nosso plano. Clara decidiu verificar todos os pendrives restantes. Mas ao abrir a gaveta, congelou o pendrive com a gravação de Rocha havia sumido. Ela ficou imóvel, olhos arregalados. Não pode ser. Correu até a porta, a fechadura estava intacta. As janelas também fechadas. Sem sinais de arrombamento. Clara olhou para Teresa, você pegou? Não. Nunca toquei nesse pendrive. Clara cerrou os punhos. Alguém entrou sem deixar vestígios. Alguém com chave reserva. Teresa franziu a testa, quem já veio aqui? Alguém próximo o suficiente para você confiar? Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Um nome surgiu em sua mente. Pedro. No dia seguinte, Clara foi direto ao hospital. Pedro estava sentado no balcão técnico, analisando prontuários. Oi. Clara disse. Pedro levantou o rosto, levemente surpreso. Nossa, faz tempo. Clara assentiu. Preciso te perguntar algo. O quê? Você alguma vez entrou no meu apartamento sem eu estar? Pedro franziu a testa. Por que essa pergunta? Perdi algo. Sem sinais de arrombamento. E só pessoas de confiança tinham a chave reserva. Pedro riu, sarcástico. Clara, você acha que eu roubei alguma coisa sua? Quero apenas uma resposta. Pedro se levantou, a voz ficando mais tensa. Eu nunca entrei na sua casa. Se perdeu algo, chame a polícia. Tem certeza? Você não está ajudando Rocha? Pedro cerrou os dentes. Chega. Você sabe que tenho provas. E está tentando impedir que eu siga em frente, não está? Pedro se aproximou, falando baixo, Clara,
você está imaginando coisas. Mas devia ter cuidado. Nem todo mundo é paciente para sempre. Clara o encarou. Eu vou expor a verdade. Não importa quem você seja. Naquela tarde, Clara voltava caminhando para casa. Ao virar na viela perto do prédio, notou algo estranho. Havia um carro preto parado ali há 3 dias. Ela parou, fingiu amarrar o cadarço e observou pelo canto do olho. Vidros escuros, não dava para ver dentro. A placa estava borrada. Seguiu andando. Quando entrou no saguão do prédio, olhou para trás, o carro ainda estava lá, e os faróis piscaram uma vez. Clara tirou uma foto do carro e mandou para Alexandre. Clara, pode verificar essa placa para mim? 3625 LRZ. Obrigada. Alexandre respondeu minutos depois. Alexandre, veículo não registrado em nome de pessoa física. Placa pertence à Unidade de Segurança Civil. Pode ser disfarce. O peito de Clara apertou. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Abriu o armário, pegou as últimas cópias dos documentos, a parte descriptografada. Dividiu em 4 envelopes, lacrou e escreveu: se eu desaparecer, entregue a Diogo Ribeiro. Na manhã seguinte, Clara foi aos Correios e enviou os envelopes para 4 destinos diferentes, em casa de Teresa, casa de Alexandre, advogado de seu pai e o e-mail impresso de Diogo. Ao sair dos Correios, sentiu alguém a seguir. Apressou o passo, depois parou de repente e se virou. Um homem de casaco cinza e óculos escuros desviou o rosto imediatamente. Clara rapidamente tirou uma foto. Mandou para Teresa. Clara, você já viu esse homem em algum lugar? Teresa, sim. Ele estava perto do estacionamento quando encontrei Gabriel. Clara apertou o celular com força. Naquela noite, ao chegar em casa, recebeu uma mensagem de número desconhecido. Da próxima vez não será só um aviso. Cuidado ao descer escadas. Ela congelou, olhando para a janela. O vento balançava levemente as cortinas. Alguém conhecia cada passo que ela dava. Clara ligou para Alexandre. Pode instalar um sistema de criptografia avançado no meu celular? E configurar alertas de acesso? Vou aí esta noite. Alexandre chegou com notebook e equipamento. Enquanto instalava, olhou para Clara. Sério, você não pode continuar isso sozinha. Não tenho escolha. Tem, sim. Passe tudo para o Diogo. Deixe que ele cuide do resto. Clara assentiu. Amanhã vou encontrá-lo. No dia seguinte, ao meio-dia, Clara foi até uma cafeteria em uma viela local onde Diogo Ribeiro concordou em encontrá-la após confirmar sua identidade diversas vezes. Um homem de cerca de 40 anos, cabelo levemente bagunçado, olhos intensos e cansados, a observava do canto da sala. Clara Martins, ele disse, em voz baixa. Diogo Ribeiro, ela respondeu, sentando-se. Ele olhou ao redor. Tenho 15 minutos. Trouxe o que eu preciso? Clara colocou um envelope grosso sobre a mesa. Está tudo aí. Dados descriptografados, DNA, vídeo da câmera, lista de vítimas com registros apagados. Diogo abriu e folheou rapidamente. Seus olhos se arregalaram. Você tem ideia do que está segurando? Prova de um crime médico em escala nacional. Ele assentiu. Vou verificar cada parte. Se for real, será o maior escândalo até hoje. Clara abaixou o tom. Não quero fama. Só quero justiça. Diogo olhou, o olhar suavizado. Entendo. Mas justiça às vezes vem com perigo. Você está preparada? Sim. Ele assentiu. Entro em contato quando a matéria estiver pronta. Até lá, não confie em ninguém. Não fique no mesmo lugar muito tempo. E se eu ligar sem dizer nada, fuja de São Paulo imediatamente. Clara concordou. Obrigada. Diogo guardou os documentos e saiu como um fantasma. Naquela noite, Clara estava deitada, abraçando o travesseiro.
Dentro de si, o bebê se mexia sinal de vida. Ela sussurrou: mamãe não sabe quem é você. Mas você é prova. Não vou deixar que te tratem como um objeto. O som de buzinas soava na rua. Clara se levantou, trancou todas as portas, apagou as luzes. O dia seguinte poderia ser o fim. Ou o começo. O telefone vibrou às 6 da manhã. Clara o pegou, a voz ainda rouca: alô? Clara, sou eu. Diogo, a voz dele era firme e apressada. Já temos tudo. As provas foram verificadas. Clara pulou da cama. Quer dizer, tudo mesmo? Todos os exames de DNA, as gravações, os dados descriptografados, e especialmente o vídeo entregue por Miguel Ramos. O rosto de Rocha aparece claramente ao lado do leito durante a implantação. Clara apertou o telefone. O que vai fazer? Terminei o artigo investigativo. Vai sair na capa da Folha de São Paulo, hoje às 9 da manhã. A voz dela falhou. Eles já sabem? Tenho certeza que sim. Diogo respondeu. Hoje de manhã, 2 homens me seguiram quando saí de casa. Mas enviei todo o material para outras 5 redações. Se algo acontecer comigo, a matéria será publicada de qualquer jeito. Clara sussurrou: vou obrigada. Não. Quem deve agradecer sou eu. Você não desistiu, mesmo quando já deveria ter caído há muito tempo. 9 horas da manhã, toda São Paulo parecia explodir. Na capa da Folha de São Paulo, o título em letras garrafais. Projeto Gen, a crueldade escondida sob o avental branco. Abaixo, uma foto de Rocha em uma conferência médica, junto com trechos dos dados criptografados fornecidos por Clara. Clara estava sentada em uma pequena cafeteria com Teresa e Alexandre. O telefone tocava sem parar. Clara, o que você está fazendo? Você está em todos os canais de TV, era a voz da mãe dela ao telefone. Mãe, estou bem. Vou explicar depois. Mas agora não acredite nos tabloides. Alexandre mostrou a tela do celular. Clara, olha. A TV Nacional está transmitindo uma edição especial. A voz do apresentador ecoou. O Ministério da Saúde do Brasil criou uma força-tarefa de emergência, exigindo a suspensão imediata de todas as atividades no Hospital São Gabriel. O chefe do departamento, Álvaro Rocha, está sendo investigado por graves violações de ética médica. Teresa ficou em choque. Tão rápido assim? Clara sentiu, e eles têm medo da fúria popular. Precisam agir imediatamente. Uma mensagem de Diogo chegou. Clara, Rocha me ligou. Ele sabe que não pode negar, mas ainda acha que pode negociar. Estou gravando. Clara respondeu imediatamente. Não negocie. Ele precisa enfrentar tudo. Às 2 da tarde, Rocha foi preso em sua casa. Imagens dele algemado, com a cabeça baixa, foram transmitidas em todos os canais. Clara ficou diante da tela, com a mão cobrindo a boca. Teresa sussurrou: nunca pensei que veria esse dia. O telefone tocou novamente. Era Beatriz, a técnica de laboratório. Clara. Você viu? Ele foi preso de verdade. Você acredita que tudo isso é real? Clara perguntou, com a voz trêmula. Acredito sim. Foi você quem fez isso acontecer. Você é a voz de todas as mulheres que foram silenciadas. Alexandre interveio e a polícia está analisando os servidores. Detectaram sinais de manipulação de registros. É possível que Pedro também seja convocado. Clara ficou imóvel. Pedro? O registro de IP que acessou seus arquivos, eles têm provas suficientes. Ele não tem mais como negar. Teresa assentiu, e ele te traiu por dinheiro. Mas agora vai pagar por isso. Às 6 da tarde, Diogo enviou a Clara a gravação da ligação entre ele e Rocha. Ela deu play e ouviu cada palavra. Diogo, o senhor sabe que não tem como escapar. Rocha, você acha que vou ficar calado? Tenho uma lista com os nomes dos envolvidos.
Se eu cair, eles caem junto. Diogo, obrigado. Acabei de gravar isso. Agora, prepare-se para enfrentar o tribunal. Pela primeira vez em meses, Clara sorriu suavemente. Naquela noite, Diogo foi encontrar Clara no Parque da Aclimação. A imprensa está te chamando de a mulher mais corajosa do Brasil. Ele disse, sentando-se no banco ao lado. Eu não me sinto corajosa. Eu me sinto cansada. Você pode descansar. O resto, a gente cuida. Clara olhou para ele. E quanto às outras pessoas? As vítimas silenciadas, os registros adulterados? O Ministério da Saúde anunciou uma investigação ampliada. Um comitê de supervisão será criado. E você foi indicada para ser conselheira de ética. Clara arregalou os olhos. Eu? Sim. Eles precisam de alguém que realmente entenda a dor que as vítimas passaram. Clara baixou a cabeça. Eu não estou pronta. Ninguém está quando começa. Mas você é a pessoa certa. Ela ficou em silêncio. A brisa da noite soprou, suave mas fria. O bebê em sua barriga se mexeu. Clara colocou a mão sobre o ventre e disse baixinho. Talvez, esse seja o motivo de eu não ter desabado. Diogo seguiu o movimento da mão dela com os olhos, que se suavizaram. Seu filho vai crescer em um mundo mais justo. Por sua causa. Clara sorriu. Na tarde seguinte, o tribunal divulgou a lista dos indiciados. Além de Rocha, havia 3 outros diretores do hospital, 2 médicos e Pedro, todos acusados de cumplicidade e violação de dados pessoais. A imprensa se aglomerava diante da delegacia. Um repórter perguntou. Clara Martins, tem algo a dizer às pessoas que duvidaram da senhora? Clara, no centro do círculo de câmeras, microfones e holofotes, respondeu com calma. Eu não as culpo. Porque quando o sistema é feito para te silenciar, a verdade sempre parecerá loucura. Uma salva de palmas ecoou. Teresa, ao lado, com os olhos marejados, sussurrou. Você é mesmo a minha Clara. No fim do dia, Clara voltou ao pequeno apartamento. Abriu o laptop e escreveu o trecho final de seu diário investigativo. Hoje, eu saí da escuridão. Mas a luta ainda não acabou. A justiça não vem sozinha. Ela precisa de alguém que tenha coragem de sair das sombras. Mesmo com as pernas tremendo. Ela clicou em salvar. E então, no silêncio do quarto, começou a chorar. Pela primeira vez, lágrimas de alívio. Clara Martins, por favor, compareça à sala de audiência. A voz do segurança soou firme em seu ouvido. Clara respirou fundo e atravessou a pesada porta de madeira. Centenas de olhos a acompanhavam, as luzes das câmeras brilhavam em seu rosto. Teresa caminhava ao lado, apertando sua mão com força. Diogo já esperava na primeira fileira, com um olhar cheio de confiança. Lá dentro, Álvaro Rocha estava sentado no banco dos réus, mãos entrelaçadas sobre a barriga, olhar frio como pedra. Seu rosto não tinha mais a serenidade de antes. Ao lado, seu advogado pessoal exibia um semblante tenso. O juiz se pronunciou. Começa agora o julgamento criminal do réu Álvaro Rocha e seus cúmplices. As acusações incluem violação da ética médica, implantação forçada de embriões, falsificação de prontuários médicos e abuso de poder. O som do martelo soou alto. Quando chegou a vez da testemunha, Clara subiu ao púlpito. Manteve a postura ereta, os olhos fixos no juiz. Por favor, conte com suas palavras como descobriu a verdade. Clara falou devagar. Cerca de 3 meses atrás, fui diagnosticada como grávida. Mas eu sabia que nunca havia tido relações sexuais. Fiz um teste de DNA por conta própria e descobri que o feto não carregava meus genes. Isso seria impossível sem intervenção médica não autorizada. Você tem provas dessa declaração? Sim. Resultados de exames de um centro médico independente. Dados internos do sistema do hospital. Gravação de uma conversa com o Sr. Álvaro Rocha.
E um vídeo das antigas câmeras de segurança, fornecido pelo Sr. Miguel Ramos. Clara olhou diretamente para Rocha. Ele me disse que eu deveria me sentir honrada por ser o começo de uma nova era. Mas para mim, eu era apenas uma vítima transformada em recipiente. A sala permaneceu em silêncio absoluto. O juiz assentiu. Obrigado, Sra. Clara. Gostaria de acrescentar algo? Sim. Gostaria de dizer que o corpo da mulher não é um laboratório. Ninguém tem o direito de tomar a vida dentro dela sem seu consentimento. A ciência só tem valor quando está fundamentada na ética. Aplausos irromperam nas cadeiras do público. O juiz bateu o martelo, ordem. O advogado de Rocha rebateu, meu cliente é um pesquisador, não um criminoso. Ele agiu em nome da ciência. O promotor respondeu, agir em nome da ciência implantando embriões artificiais em mulheres sem consentimento? Isso é crime. Não descoberta. Rocha levantou-se bruscamente. Ela foi voluntária. Clara sabia de tudo desde o começo. Ela só está fingindo ser vítima. O juiz bateu o martelo novamente. Réu, silêncio. Clara se levantou com calma. Tenho diários, correspondências e prontuários médicos que provam que eu não sabia de nada. O que ele diz é o desespero de alguém que perdeu tudo. O julgamento durou 3 dias. A cobertura da imprensa foi intensa. Dezenas de mulheres começaram a se pronunciar, haviam sido pacientes em instituições ligadas a Rocha e passaram por sintomas semelhantes aos de Clara. Uma investigação médica nacional foi iniciada. E então, na manhã final, o juiz leu a sentença. Com base em todos os documentos, depoimentos, provas verificadas pela perícia forense e parecer do Conselho Nacional de Ética, este tribunal declara: réu Álvaro Rocha, 26 anos de prisão, cassação definitiva do registro profissional, e proibição vitalícia de atuar em qualquer atividade médica. Os demais cúmplices, incluindo médicos residentes, chefe de seguranças envolvidos, recebem penas de 10 a 18 anos de prisão. Pedro Santana, 12 anos de prisão por cumplicidade, violação de privacidade, invasão de dados e participação em práticas médicas ilegais. A sala explodiu em suspiros de alívio. Teresa abraçou Clara com força. Você conseguiu, sussurrou. Clara fechou os olhos, sem conseguir dizer uma palavra. Do lado de fora, os jornalistas cercavam a saída. Diogo se aproximou para ajudar Clara a sair do tumulto. Todos estão esperando por você. Mas se quiser, posso falar em seu lugar. Clara balançou a cabeça. Não. Eu quero falar. Ela subiu na tribuna da imprensa, olhando diretamente para dezenas de câmeras. Eu não sou uma heroína. Sou apenas alguém que foi levada ao limite e decidiu não se calar. Mas eu acredito que, se uma pessoa se levantar, outras 10 virão junto. Uma repórter perguntou: você vai ficar com o bebê? Clara assentiu. Sim. Mesmo sem compartilhar meu DNA, é uma vida pela qual lutei. É a esperança. A repórter, com a voz embargada, obrigada. Uma semana depois, Clara foi convidada à sede do Ministério da Saúde. O diretor de Ética Médica Nacional apertou sua mão. Senhora Clara, gostaríamos de convidá-la a integrar o Conselho Consultivo de Ética em Pesquisas Biológicas. Clara, surpresa, eu sou apenas uma enfermeira. Mas foi você quem teve coragem de dizer a verdade, quando ninguém acreditava. Isso é o que a medicina moderna precisa. Clara refletiu, depois assentiu, eu aceito. Mas direi a verdade, mesmo quando ninguém quiser ouvir. É por isso que escolhemos você. 1 mês depois. Clara segurava o bebê recém-nascido nos braços, sentada no apartamento banhado de luz. Teresa estava ao lado, com uma xícara de chá, sorrindo com ternura. A menina parece com você, sussurrou Teresa. Não se parece nos genes, mas no espírito, respondeu Clara, olhando para a pequena que dormia tranquilamente. Diogo bateu a porta, entrou com a edição mais recente de uma revista médica nas mãos. Você está na capa, ele sorriu. Sério? Não pelo caso.
mas pelo discurso que você deu no Congresso Europeu de Ética Médica. A plateia inteira se levantou para aplaudir. Clara sorriu levemente. Só disse a verdade. Às vezes, a verdade é o presente mais corajoso que alguém pode oferecer, respondeu Diogo. Naquela tarde, Clara levou a filha para passear no Parque da Aclimação. Passantes a reconheciam, sorriam, acenavam. Alguns diziam, você foi corajosa, Clara. Outros apenas colocavam a mão sobre o peito, como forma de dizer, somos gratos. Uma garotinha correu até ela, oferecendo uma rosa. Você é uma pessoa boa. Clara se abaixou para aceitar. Obrigada, querida. Ela olhou para o bebê no carrinho e sorriu. Nós sobrevivemos. E agora, vamos viver de verdade. O vento soprou suavemente, trazendo o cheiro familiar de flores de laranjeira. Mas desta vez, não era o perfume do escritório de Rocha. Era o perfume da liberdade. Ela segurou a mão da filha e seguiu caminhando por uma estrada cheia de sol e aplausos. A história de Clara destaca que a justiça não nasce do silêncio, mas da coragem de dizer a verdade. Diante da injustiça, mesmo solitários e ameaçados, se mantivermos a fé e recusarmos nos calar, podemos provocar grandes mudanças. Clara não apenas se protegeu, ela abriu uma porta de esperança para milhares de outras mulheres. A lição é, a verdade pode ser enterrada, mas jamais destruída, basta que alguém tenha coragem de sair da escuridão. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.